Pensa bem, caminhão de entrega, van de serviço, carro por assinatura, todo dia a gente tá no meio de uma rede gigantesca de veículos que fazem a nossa economia girar. Parece que eles simplesmente aparecem e fazem o trabalho, né? Mas por trás de cada um deles existe um ecossistema, olha, super complexo e fascinante. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Montar um mapa para entender quem são os jogadores e quais são as camadas que formam essa indústria gigante de mobilidade de frotas aqui nas Américas. Bora lá mergulhar nisso? Bom, tudo começa por aqui, né? Pela base de tudo. Toda frota, não importa o quão tecnológica ela seja, precisa da sua camada mais fundamental, os veículos em si, o ativo físico. Então, como é que uma empresa consegue colocar, sei lá, centenas, milhares de carros na rua? Na maioria das vezes, não é comprando um por um. É aí que entram as empresas de locação e gestão de frotas. Elas são a verdadeira porta de entrada, sabe? Permitem que os negócios operem em grande escala sem ter aquele custo inicial absurdo de comprar tudo. Agora, olha que interessante essa tabela. O que salta aos olhos é a especialização por região. A gente vê a Localiza, por exemplo, que é um nome gigantesco em toda a América Latina. Já lá na América do Norte, quem domina são outras, como a Element e a Enterprise. Isso mostra bem como a logística e até as leis de cada lugar acabam moldando esse setor. Ok, então a gente já entendeu que essas empresas especializadas gerenciam as frotas. Mas, claro, elas não fabricam os carros, as vans, os caminhões. Isso leva a gente para a próxima peça do nosso quebra-cabeça, as montadoras. E aqui, de novo, a gente vê uns padrões regionais muito curiosos. A Fiat, por exemplo. No Brasil e na Argentina, a presença dela é massiva, algo que talvez não seja tão óbvio para quem está na América do Norte. Enquanto isso, a Nissan é uma força dominante lá no México. Isso deixa claro como as preferências de cada mercado e as estratégias de fabricação mudam, e muito, de um canto a outro do continente. Certo, os veículos já estão na rua. Mas e aí? Como uma empresa acompanha cada um deles, otimiza as rotas, monitora a saúde do motor? Bom, isso nos leva ao que a gente pode chamar de cérebro da operação, a camada de dados e de inteligência. A palavra mágica aqui é telemática. É essa tecnologia que transforma uma frota comum em uma frota inteligente. Com ela dá para fazer de tudo: rastrear a localização em tempo real, monitorar o consumo de combustível até o jeito que o motorista dirige. Basicamente, é o sistema nervoso digital de toda a frota. E esse é um setor, olha, disputadíssimo. A Dow está mostrando aí uma lista enorme de empresas, e isso só prova o quanto essa tecnologia se tornou vital. Ninguém precisa decorar todos esses nomes, claro, mas é bom reconhecer alguns gigantes como a Geotab, a Samsara e a Verizon Connect, que são quem fornece a inteligência por trás de milhões de veículos comerciais por aí. Ok, então a gente já tem os veículos e a inteligência para gerenciar eles. Mas o que de fato mantém esses veículos rodando no dia a dia? Vamos para a próxima camada do nosso ecossistema: as peças e a energia, que são simplesmente indispensáveis. Pode parecer uma coisa básica, né? Pneu, mas é absolutamente crítico. A segurança, a eficiência do combustível, o tempo que o veículo fica parado ou rodando, tudo isso depende diretamente da qualidade e da manutenção dos pneus. Marcas globais como Goodyear, Pirelli e Michelin são verdadeiros pilares dessa indústria. Só que o mundo da mobilidade está mudando, e muito rápido. O motor a combustão está, aos poucos, dando lugar para a eletricidade. E com essa mudança, uma nova infraestrutura essencial está se tornando cada vez mais importante para o futuro das frotas. Para as frotas elétricas de hoje, essas redes de recarga são um novo posto de gasolina. Empresas como a ChargePoint e a Tesla, com seus superchargers, não estão só vendendo energia. Elas estão, na verdade, construindo a base que vai permitir que a eletrificação em massa das frotas se torne uma realidade. Até agora, o nosso foco foi principalmente em carros e caminhões, certo? Mas os princípios de comprar, gerenciar e manter uma frota, eles valem para muito além das estradas. Vamos expandir um pouco a nossa visão. A mesma lógica vale, por exemplo, para a aviação. Companhias aéreas e empresas de logística, elas gerenciam frotas de aviões. E aí, fabricantes gigantes como a americana Boeing e a nossa Embraer, aqui do Brasil, são o equivalente das montadoras de carro nesse universo, fornecendo os ativos físicos que voam pelo céu. Ufa! Agora vamos dar um passo para trás e juntar todas essas peças. A gente construiu, camada por camada, uma imagem bem completa de como essa indústria realmente funciona.
E essa estrutura resume tudo de forma brilhante. Começa com a base, o veículo físico. Depois, a gente adiciona o cérebro, a telemática. Em seguida, vem os itens essenciais, como o pneu e energia. E por fim, a gente percebe que esse mesmo modelo vai muito além das estradas. É uma máquina complexa, com todas as partes conectadas. Então a grande questão que fica é, e daqui para frente? O futuro vai ser dominado por quem fabrica o hardware, tipo as montadoras, ou serão as empresas de software e de dados, da telemática, que vão ditar as regras do jogo? Ou será que a infraestrutura de energia vai se tornar o ativo mais valioso de todos? Essa é a pergunta que vai definir a próxima era da mobilidade.